Milhões de pessoas tomam estatina todos os dias, mas quase ninguém entende o que ela realmente faz no organismo. Você não precisa ser contra nem a favor, mas precisa conhecer o que está ocorrendo no seu corpo. Porque o problema não é tomar o medicamento, é tomar sem saber como ele realmente atua. E se você estiver tratando só um número, ao invés da causa do problema? Então, antes de decidir o que tomar, está na hora de ver o que acontece na sua estrutura física. Oi, gente do céu, da gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo a ter o corpo 20 anos mais jovem. Muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente e por isso seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Hoje, dia 7 de abril de 2026, antes de voltar a falar sobre quando a doença cardíaca vai deixar de ser a principal causa de morte no mundo. Sabe quando? Quando nós nascermos de novo. E ninguém pode ver o reino do céu sem nascer de novo. Hoje é o 5º episódio dessa série. Estatina, o medicamento mais lucrativo da história da indústria farmacêutica. Só para ter uma ideia, só uma estatina chegou a faturar quase 13 bilhões de dólares por ano. A estatina mais famosa da história virou o medicamento mais vendido do mundo e gerou uma receita de mais de 120 bilhões ao longo dos anos. Por muitos anos, uma única estatina chegou a representar bilhões por ano, se tornando o medicamento mais lucrativo da história. E se movimenta bilhões por ano, então vale a pena entender. Só que antes disso, é dia de treinar peito e é isso que nós vamos começar fazendo.
Apaga primeiro, né, gente do céu, se valeu. Eu queria fazer o treinão só na calistenia, para ser rápido e intenso. E procurei colocar os exercícios de modo que eu faria menos repetições por série e colocaria mais intensidade. Entendeu? E funciona muito bem, glória a Deus. Nossa, os ombrinhos já estão despertos. Bom, primeiro ano apaga. Vamos lá para o primeiro set, então. O medicamento mais usado do mundo e menos compreendido. Milhões de pessoas tomam estatina todo santo dia, gente do céu. Mas quase ninguém entende o que ela realmente faz no corpo. E talvez o problema vá além do medicamento. É desconhecer o contexto. Durante décadas, fomos ensinados a acreditar que o colesterol é um problema, que ele precisa ser reduzido e que ele representa um risco. Mas, se o colesterol não é, por si só, a causa das doenças cardiovasculares, surge uma pergunta inevitável. Por que existe uma das classes de medicamentos mais prescritas do mundo com o objetivo de reduzi-lo? Aqui começa um dos temas mais importantes e mal compreendidos da medicina alopática moderna: as estatinas. A primeira estatina foi desenvolvida a partir de compostos derivados de fungos. Essas substâncias demonstraram a capacidade de reduzir os níveis de colesterol em estudos experimentais. A partir daí surgiram diversas variações e, com o tempo, essa classe de medicamentos se tornou uma das mais utilizadas no mundo. Mas popularidade é diferente de compreensão, porque antes de discutirmos o uso, nós precisamos entender o mecanismo. As estatinas atuam bloqueando uma enzima fundamental na produção de colesterol, HMG-CoA redutase. Só que essa mesma via metabólica não produz apenas colesterol, produz também a importante coenzima Q10 e outras substâncias, como o dolicóis e o esqualeno, tão importante para a célula. Ela também participa da formação de outras substâncias essenciais ao organismo, ou seja, quando interferimos nessa via, não estamos apenas afetando um número, estamos interferindo em todo um sistema. Isso nos dá outro ponto de vista, muda completamente a forma de enxergar, porque reduzir um marcador não significa necessariamente melhorar o funcionamento do corpo. E aqui, mais uma vez e como sempre, entra uma premissa básica: o corpo não funciona em partes, ele responde como um todo. Se o ambiente continua o mesmo, o resultado tende a continuar sendo o mesmo. Isso nos leva a outra reflexão: estamos realmente tratando a causa? Ou estamos apenas ajustando um marcador? Porque essa resposta faz toda a diferença. É a diferença que faz diferença. Bora lá pagar a segunda? Algum bicho me picou aqui quando eu encostei na pilastra, sei lá o que foi. Tem que olhar antes de... Tá bom, né? Aquela coisa, veneninho ali, um estímulo hermético. Hoje, como eu não tomei minha aguinha com limão e fitoterápico, delícia. Enquanto eu descanso mais um pouquinho. Esse meu fitoterápico é um presente de Deus. O Ergo Power, ergonomia e poder. Um cravinho também, uma inspiração divina. Nossa, coisa linda, me ajuda todo dia. Bora lá pagar a segunda sem demora. Vou voltar respondendo a pergunta: estamos tratando a causa ou só o sintoma?
Bora lá então.
Nossa, se valeu, tá louco. Valeu demais. Aguinha com limão deliciosa. Limãozinho vermelho, tá madurinho. Um cravinho também, né, gente do céu? Mereço, né? Ah, sério. Bora pro segundo set. Estamos tratando a causa. Bora lá então, só que antes de continuar, aquele aviso importante. Esse conteúdo tem caráter educativo e reflexivo e não substitui avaliação médica, diagnóstico ou acompanhamento profissional. Nenhuma decisão sobre sua saúde, uso ou interrupção de medicamento deve ser tomada com base apenas nesse vídeo. Nosso objetivo é ampliar a consciência, porque quem cura é Deus, o sistema só manda conta. Mas cuidar da saúde, o verdadeiro templo do Espírito Santo, é responsabilidade individual. Voltando ao que interessa. Agora vem a parte mais importante disso tudo. Que aqui está o detalhe, onde a maioria das pessoas esquece de refletir. Ao longo dos anos, o uso das estatinas cresceu de forma significativa no mundo inteiro. Milhões de pessoas passaram a utilizar essas medicações todo santo dia, gente do céu. Isso levanta uma pergunta inevitável. Esse aumento massivo trouxe realmente... Esse aumento massivo de uso trouxe realmente, na mesma proporção, uma redução clara nas doenças cardiovasculares e na mortalidade? Essa é uma pergunta que precisa ser feita com muita calma e com todo entendimento. Porque existem diferentes formas de interpretar os dados e nem toda informação é apresentada da mesma forma. Existe uma diferença importante entre redução relativa de risco e redução absoluta de risco. E essa diferença muda completamente a percepção dos resultados. Sabe como? Outro aspecto fundamental: nenhuma intervenção farmacológica atua isoladamente. O corpo continua respondendo ao ambiente. Se o estilo de vida permanece o mesmo, o terreno metabólico segue o mesmo. E isso nos leva à pergunta central: estamos tratando a causa ou estamos apenas atuando sobre um marcador para ser educado? Além disso, existem relatos e estudos que associam o uso de estatinas a efeitos adversos, tais como dores musculares, fadiga, fraqueza, alterações cognitivas e alguns falando de diabetes e até câncer. Gente do céu, né? Gente do céu. Desculpa o caipirês. Isso não significa que acontece com todos, mas significa que precisa ser levado em consideração. Porque toda intervenção gera custo biológico, e ignorar isso é o mesmo que ignorar o funcionamento do corpo. Outro tópico relevante: o corpo não responde apenas ao que ingerimos, ele responde ao conjunto. Sono, respeito ao ritmo biológico, alimentação, capacidade digestiva, hidratação, estresse, todo tipo de agente inflamatório, movimento, treino de força e tudo mais. E se isso não muda, você acha que o resultado muda? Talvez por isso, mesmo com todos os avanços, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo. Não por falta de intervenção, mas por falta de compreensão do sistema. Isso nos leva ao ponto final.
não é sobre ser contra ou a favor, é sobre entender. Entender o que está sendo feito no seu corpo, entender o contexto e entender o porquê. 20 anos mais jovem não é construído apenas com intervenções isoladas, é construído com consciência, porque a consciência muda a escolha e a escolha muda o resultado. Isso muda tudo, porque nada fala mais alto que resultado. Bora lá pagar a terceira e voltar para o nosso fechamento impactante e memorável. Mais um golinho do meu fitoterápico, que hoje está delícia e fundamental. Vai também um cravinho, né? Tem que ir. Aproveitar o embalo. Bora lá então, gente do céu, pagar essa última. Voltar para o fechamento impactante e memorável.
Tá pago o treinão de hoje, gente do céu. Nossa. Se valeu, o feito é muito melhor do que o perfeito. Vocês me dão uma licencinha, que eu mereço enxugar o suor. Ai. Oh, glória a Deus. Vamos pra mais de metro. Vamos pra mais de metro. Ai. Nossa, gente do céu. Oh, glória a Deus. Nossa. Tá pago, se tá pago. Sombrinho pedindo arrego. Bom, esse treinão na calistenia é sempre muito intenso. Começa ali na flexão de pike. Só de deixar a mão perpendicular ao ombro, ficar na ponta do pé e parar na posição, já coloca muita intensidade, trabalha tudo. Até os músculos da perna, do abdômen, principalmente o dos ombros. Então, na sequência a gente vai ali pra paralela empurrando. Aí você vê poucas repetições, já cansa. Tanto na flexão de pike quanto ali no dip, né? No mergulho empurrando a paralela. E depois disso vamos fazer o diamante, que é um movimento que trabalha muito bem o meio do peito. É da hora de fazer, dá pra ir pra posição da cobra, do cachorro. Só essa já vale o treino, né? Principalmente para quem tá começando. Então depois coloquei a parada de mão ali, porque tem que virar de cabeça para baixo. É sempre muito bom, apesar de ter levado nossa pecada da tatarana. Depois eu vi ela ali, uma tatarana desse tamanho. Ainda bem que não foi uma ferroada das mais fortes, né? Foi por cima da roupa. Aí parada de mão e vamos para flexão, fecha no francês. Na flexão já tá cansado, faz ela bem profunda, trabalha, abre bem o peito, vem até aqui na lateral, perto do ombro. Excelente. Depois o tríceps ali, que trabalha praticamente isolado. Enquanto que você pode contrair o glúteo, o abdômen, deixar o movimento bem certinho, o que é muito bom. Treinar um peito, ombro, tríceps, concluidaço. Excelente, tá pago, né?
Glória a Deus. Então bora lá pro nosso fechamento impactante e memorável. Só que antes um golinho que eu mereço. Que delícia de aguinha com limão. Meu fitoterápico Ergo Power. Que hora eu vou ensinar vocês a produzir ele. Muito facinho. É bem versátil, dá pra usar várias ervas diferentes. Eu vou explicar cada uma das ervas. Muito bom, excelente. Tudo tem um time, né? Já nós vamos aprofundando mais nas coisas. Agora sim, bora pro nosso fechamento impactante e memorável. O bigode tá entrando dentro da boca, sabe como? Bora lá, o problema nunca foi só o número, é o que tá por trás dele. Enquanto tentarmos corrigir somente o efeito, a causa continua igualzinho minha fé em Jesus Cristo, inabalável, trabalhando em silêncio. Mas quando entendemos o corpo, o jogo vira, porque saúde não é sobre controlar marcador, sabe? É sobre construir ambiente. E no final é simples. Um corpo biologicamente mais jovem nunca vai nascer de uma pílula mágica. Nasce de um organismo que voltou a funcionar como deveria. Porque a consciência mudou a escolha e a escolha mudou o resultado. E talvez hoje seja o dia de parar de tratar só o número e começar a construir um shape 20 anos mais jovem. Muito obrigado por assistir até o final. E nos vemos no próximo episódio, gente do céu, da gente do céu.